Começa a preparação do Flamengo para a partida contra o Bolívar, na Libertadores da América. Quarta-feira o Flamengo volta a campo pela Libertadores da América contra o Bolívar na altitude de La Paz. Para muitos, um dos jogos mais difíceis da fase de grupos da competição. 4.100 metros. Estarão jogando Bolívar e Flamengo. O Bolívar, que aliás se beneficia da altitude, mas que tem uma boa equipe, é um bom time. Confirmado o interesse do Flamengo em Matheus Pereira. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta terça-feira. Seja muito bem-vindo, nação, estamos aqui juntos, mais um dia na manhã desta terça-feira, trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos juntos aqui acompanhar a preparação do Flamengo para a partida da Libertadores da América. O Flamengo que empatou recém com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, vira o canhão agora para a partida da Libertadores na altitude na Bolívia. Vamos aqui analisar nesse momento, mas chega dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, da torcida, do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você que torce pro Mengão de verdade, deixa o like aqui no nosso canal, tá bom? E também compartilha o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito no canal, convido você, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo. E corre nos comentários rapidinho e escreva de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Pará, Tocantins, Rondônia, Amapá, Sergipe, se você está no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral no nosso canal e coloca também o seu palpite, hein, para a partida entre Bolívar e Flamengo pela Libertadores da América. O Flamengo precisa voltar com um resultado muito bom para poder ficar mais tranquilo na fase de grupos da Libertadores da América. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora então analisar as informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Dando o título, porque eu vejo os dois muito à frente de Atlético e Inter, que são outros favoritos também, e vai fazer a diferença. Maracanã lotado, eu acho que o Flamengo leva a melhor. Tem lá minhas dúvidas. Claro. É melhor ganhar, é melhor jogar em casa do que fora. Era o mandante. Mas foi um show. Vai ter o Hendrick, né, no segundo jogo. No sábado do Soweto. Foi ruim, né? Foi ruin. O Belo? Você gosta do Belo? Não, mas o do Soweto sim. Mas vou deixar o Belo, vou focalizando, que é mais tema, o Belo e outras circunstâncias. O jogo foi ruim, tá? O Flamengo conseguiu, já era e conseguiu ampliar. O Palmeiras nunca ficou 13 jogos sem vencer um dos maiores rivais na história do Campeonato Brasileiro, desde 2017. Porém, nesse período ganhou uma Libertadores e uma Supercopa contra o Flamengo. E 2 Campeonatos Brasileiros. E ganhou mais brasileiros que o próprio Flamengo no período. Então, pra você ver, contra fatos existem argumentos. Agora, não tem argumento. O jogo foi muito fraco, ainda que o Flamengo tenha poupado o time, o Palmeiras precisava, porque no retorno não vai ter Hendrick, né? Então, mas não foi um bom jogo. Esse poupado time aí, o Tite falou que não é escolha dele. Sim, é. Que foi uma decisão, tecnológica, tá? científica. Eu entendo, todas essas coisas. Poxa, a CBF marcou o jogo muito cedo, também acho. Sim, que podia ser mais pra frente. Podia ser mais pra frente. O argumento dela é que vai ter Copa América, o Flamengo e o Palmeiras podem estar sem um monte de jogadores. Antes, né, era só você puxar para um pouquinho antes. Em vez de fazer na terceira rodada, faz na 13ª rodada. Boa. Porque a Copa América parece que começa lá pela 15ª, 16ª, sei lá. Não sei exatamente, mas começa um pouquinho antes do final do turno. Agora sim, com todo respeito, vai. Independentemente da hora que é o campeonato, se vai jogar. Nós estamos jogando uma bola aqui, que são os dois times, os melhores times do Brasil, assim, de longe. Eles estão com. Eles podem não ganhar o campeonato, mas eles têm muito mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, do que todos os outros. Agora sim, a gente passou a ter jogo de futebol
que ninguém dá mais a fim de jogar bola, é só uma pancada, rolada. Pô, minuto pra bater falta e não é o Marcelo que vai bater falta. Vem, gente, o futebol aqui no Brasil não rola 2 minutos de bola rolando. Todo goleiro se machuca em toda a defesa. Mas tá tão mudado que o futebol tá na grama sintética agora. Tá bom. Os caras estão jogando de society. Tudo bem. Já não rola. Eu já não gosto. E o Abel falou que o melhor campo que tem no Brasil é o do Corinthians, que tem lá um pouco sintético e um pouco... É um outro... Não é sintético, é um outro sistema. É o híbrido tem uma que eles parte, falam, né? que tem uma outra parte sintética que o cara planta. Tá? Hoje tinha uma reportagem boa, não sei se foi no UOL ou se foi no GE, que estava explicando essa questão do gramado. Acho que foi no GE. Mas, pô, tá muito nhenhenhen, assim. O jogo não anda, cara. E entra ano... O jogo não anda. Entra ano, sai ano, e essa reclamação de calendário, isso. Por que os times, já que sabe que todos os anos tem esse calendário, por que não se prepara para o calendário? Gente, mas então, hoje é dia 23 de abril. Mas a culpa não é de comissão técnica, a culpa é de diretoria, a culpa é da mídia da gente também. Então, que inventa jogo sobre Você acha que tá certo? Claro, é ciência. Você acha que, beleza, deixa o Pedro no banco e deixa o De La Cruz no banco? Não é o ideal, mas a possibilidade hoje tecnológica de você detectar que o cara tá no limiar de uma lesão é muito grande. Mas eles entraram! Mas não é pra jogar 90 minutos. O Pedro jogou 45 e o... Mas é aí que entra. Vamos conversar. O Marcelinho, nós fomos... Me fala uma coisa. Nós fomos atletas. O Marcelinho chegou a jogar 90 jogos por ano. Então, essa é a questão. O nosso prazer era jogar. Era até melhor que treinar. Nunca na minha vida, na minha carreira, um fisiologista, e olha que o fisiologista do São Paulo na minha época era o Turíbio. Doutor Turíbio. Entendeu? Espetáculo. O Turíbio chegava falando assim, olha, tá dando aqui um grau de cansaço, como que você tá? Eu falei, tô me sentindo bem. Mas você machucou alguma vez? Nunca me machuquei. Então, mas... Entendeu? Mas eu acho que tem... Hoje se tem corre... que ter cuidado. A questão, Kleber, o atleta ele se prepara pra jogar 90 minutos, 120 minutos. Não é possível que o cara... Eu sei. Hoje se corre mais... Isso é estudo, né? Não é da minha área, mas é estudo. E de quem estuda. Hoje se corre muito mais a intensidade de piques, vai quase que 6 vezes mais do que se corria na época que vocês... Não em quilometragem, mas em intensidade. O próprio Vanderlei tem uma explicação bem interessante sobre isso, o Vanderlei Luxemburgo. A questão é a seguinte, você corria, 1 quilômetro no jogo a 20 quilômetros por hora. Hoje você pode correr também 1 quilômetro, mas você corre a 40 quilômetros por hora. E mais vezes, mais tiros. E mais vezes. Então é diferente. Mas, agora sim, o que eu não entendo muito... Vem cá, eu tô com um jogador que ele tá mais ou menos. Ele tá correndo o risco de se machucar. Mas ele é bom pra caramba. Eu guardo ele e boto ele com 30 minutos do segundo tempo, 20, 15, ou eu boto ele e a hora que ele cansar eu tiro. Mas o jogador, só dele entrar em campo, ele já tá correndo o risco de se machucar. Isso sim. Entendeu? Essa que é a questão. Aos 12 ou aos 180? Não, aí é uma escolha. A questão é que pra mim é o seguinte, eu preciso ganhar o jogo. Sim. Aí eu tenho vocês dois que são bons jogadores, são meus titulares, mas vocês estão voltando de lesão, vocês estão mais ou menos. Quanto é que começa o jogo? Depende. Quanto é que começa o jogo? Quando começa um jogo, ele tá quanto? 0-0. 0-0. No segundo tempo pode estar 1-0, 2-0, 5-0. Pros outros. Então eu prefiro começar com você. Evidente. Sim, mas eu prefiro começar com meus caras bons. 0-0. Eu começo com os meus caras bons, faço 2-0 e tiro eles. Ou com o elenco que tem o Flamengo até dá pra administrar. Tá bom. Embora você trocar o Pedro pelo Carlinhos é complicado. E o jogo foi ruim, foi 0-0. Mas que análise é essa? Vamos dar um exemplo. O cara chegar com 26, 27 anos de idade, o cara fazer chute a gol, cruzamento, se o cara não aprendeu isso na base, isso é outra ele história. não aprende agora. É outra história. E muitas vezes a gente tá vendo isso. Tudo bem, mudou bastante, tá se correndo bastante, só que cadê a qualidade técnica? Cadê? Hoje você seria proibido de treinar tanta forma. Então, não ia me proibir nunca. Também. Não ia me proibir nunca. Não, mas acho que as coisas mudam. Não sei, mas seria eu sei que muda, mal. Eu sei que muda, mas olha só. É um absurdo. O atleta ele tá ali, treinar, comer, dormir e jogar. O corpo dele tá apto. Não, tu me abriu. Então se abriu ele tá assim, imagina como é que ele chegar em novembro, dezembro. Quarta-feira o Flamengo volta a campo pela Libertadores da América contra o Bolívar na altitude de La Paz. Para muitos, um dos jogos mais difíceis da fase de grupos da competição. Vale a liderança, vale a nossa torcida. Inclusive, nesta segunda, o nosso time realizou o primeiro de 2 treinamentos antes da viagem para a Bolívia. Em campo,
apenas os jogadores que não foram titulares contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Esta é a cidade de La Paz, na Bolívia. Uma cidade que quem já viveu a experiência de ir lá, o avião, quando chega, ele não desce, ele nivela e entra na pista para você ter a noção da altura. O aeroporto aí fica a 4.100 metros. Aí você chega no aeroporto lá em cima e desce. E aí vem para a cidade de La Paz, que está a 3.600 metros acima do nível do mar. E eu lhes apresento agora o estádio Hernando Siles. Eu vou até sair aqui, olha aqui. Esse é o estádio, olha lá. Estádio Hernando Siles, um dos palcos mais tradicionais do futebol da América do Sul. A seleção da Bolívia sempre joga aí. Neste estádio, a seleção brasileira sofreu a sua primeira derrota para uma eliminatória de Copa do Mundo em 1993. O Brasil foi derrotado pela seleção da Bolívia. Repito, foi a primeira derrota da história da seleção brasileira em uma eliminatória para a Copa do Mundo. E os times brasileiros geralmente sofrem bastante aí. E neste estádio Hernando Siles, nós vamos ter, na próxima quarta-feira, um jogo decisivo pelo Grupo E da Conmebol Libertadores, que eu vou narrar no Paramount Plus, ao lado do PVC. Estarão jogando Bolívar e Flamengo. O Bolívar, que, aliás, se beneficia da altitude, mas que tem uma boa equipe, é um bom time. O Bolívar lidera o grupo com 6 pontos, o Flamengo tem 4, Milionários 1 e Palestino 0. Ou seja, é um jogo realmente que tem um caráter de decisão muito importante, porque quem vencer esse jogo dá um passo gigantesco para ser um dos 2 classificados para as oitavas de final. E um detalhe, se o Bolívar vencer, ele praticamente assegura essa vaga. Mas aí é que entra a história e o peso da altitude. Pegando apenas o Bolívar, que é o adversário do Flamengo, como referência, até hoje na história, preste atenção nessa informação, aconteceram 17 jogos entre times brasileiros e o Bolívar em La Paz. 17. Vocês sabem quantas vezes os times brasileiros conseguiram vencer o Bolívar em La Paz, nesse estádio Hernando Siles? 3 vezes. O Grêmio em 1983, o Palmeiras em 2020 e o Internacional na Libertadores do ano passado. Foram apenas 3 vitórias de times brasileiros. O Bolívar, nesses 17 confrontos, venceu 10 partidas e 4 empates. Para você ter a noção da dificuldade que é jogar lá, grandes times já foram lá e apenas 3 conseguiram vencer. Isso dá a medida do desafio que o Flamengo terá na próxima quarta-feira em La Paz. Flamengo, se conseguir empatar o jogo lá, nação rubro-negra pode sair comemorando, porque será uma grande vitória. É um jogo que exige muita estratégia, inteligência para conseguir um resultado positivo. E como eu já disse, para agravar a situação, o Bolívar tem uma boa equipe. Então, a dificuldade está colocada. Por essas e por outras, que eu costumo dizer que a Libertadores ela é diferente de todas as outras competições. A Champions League é a maior competição de clubes do mundo, é fantástica, é glamurosa, tem as maiores equipes do planeta, milhões e milhões de euros, estádios lindos, modernos, mas a Champions League não tem isso aqui, ó. Dá uma olhada. O estádio, ele fica praticamente na direção do topo da montanha. É um negócio assustador. E quem já viveu essa experiência de altitude muito elevada sabe o quanto é desesperador. Eu já estive em Quito, a 2.850 metros, que é bem mais baixo que La Paz, e olha, influencia. Então você pode ter certeza que não tem nada de frescura, de lado psicológico, é uma questão fisiológica, influencia mesmo. E os números comprovam. Vencer aí dentro é muito difícil. E essa é a missão que o Flamengo terá na próxima quarta-feira. Repito, estarei narrando esse jogo com o PVC no Paramount Plus, Bolívar e Flamengo, quarta-feira, 21h30. Se prepare, emoções à vista.
A Libertadores é isso aí. Ela é traiçoeira. Ela é diferente. Cuidado com ela! O nome de Matheus Pereira começou a ganhar força no Flamengo na última quinta-feira. Tudo começou com a informação do jornalista Everton Guimarães. Vale ressaltar que já há algum tempo o time tem buscado um reserva imediato para Arrascaeta. E com a possível saída de Matheus Gonçalves, a necessidade se tornou ainda mais imediata. Diante disso, rapidamente, o interesse flamenguista repercutiu com grande parte da nação apoiando a chegada do jogador, tido como principal nome do Cruzeiro. O Al Hilal pede 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do atleta, que também está disposto a permanecer no Brasil. E aí, nação, vale a investida do Flamengo por Matheus Pereira? Segundo o meu parceiro Everton Guimarães, lá de Belo Horizonte, Flamengo de olho num jogador que hoje está no Cruzeiro, é o Matheus Pereira. Vou até pegar os dados dele aqui. Ele está emprestado pelo Al-Wada, pelo Al Hilal, desculpa, nossa, é tanto Al aqui lá no mundo árabe. Ele está emprestado pelo Al Hilal ao Cruzeiro até o meio dessa temporada. O Cruzeiro tem uma opção de compra desse jogador. E segundo meu parceiro Everton Guimarães, jornalista super conhecido, inclusive um abraço para ele, o Flamengo está de olho nesse jogador. E aí o Cruzeiro tem essa opção de compra, a ver se o Cruzeiro vai exercer a compra ou se o Flamengo vai querer contratar esse jogador de maneira definitiva, caso o Cruzeiro não faça a compra. Lembrando que o Cruzeiro, embora seja SAF, mas não é um clube que está fazendo investimentos pesados, não. E nós apuramos essa informação sobre Matheus Pereira e, de fato, o Flamengo está monitorando o jogador e pretende até mesmo fazer uma proposta, já para que nessa janela do meio de ano possa efetivar uma possível contratação. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria da sua opinião, você como torcedor, você conhece o Matheus Pereira, o futebol do Matheus Pereira, o que você acha? Seria uma boa contratação para o Flamengo, caso o Flamengo exerça esse poder de compra? Inclusive, lembrando que o Cruzeiro está se adiantando, tentando negociar essa possível compra para o Cruzeiro, mas nada impede do Flamengo ir lá e fazer a sua proposta para o Al Hilal. Lembrando que o Al Hilal tem 100% dos direitos federativos do jogador. Então, o Flamengo pode muito bem ir direto ao Al Hilal e fazer a sua proposta para tentar a contratação do Matheus Pereira. Não sei se vocês sabem, mas com o empate que o Flamengo teve com o Palmeiras, 0-0 no Allianz Parque, o Flamengo manteve uma invencibilidade absurda diante da equipe alviverde no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 13 jogos do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão, o Flamengo teve 6 vitórias, 7 empates e nenhuma derrota. Isso quer dizer que são 6 anos e 5 meses que o Flamengo não perde para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Flamengo para o Palmeiras foi em novembro de 2017. Na ocasião, o Flamengo perdeu por 2-0 no Allianz Parque. De lá para cá, 20 gols marcados e 7 sofridos. Por exemplo, o Abel Ferreira nunca ganhou do Flamengo comandando o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Em 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas. Outra curiosidade, o volante Pulgar se igualou a Pedro e se tornou um dos jogadores com a maior sequência como titular do Flamengo na temporada. A última vez que Pulgar saiu do banco de reservas foi na vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda lá no dia 10 de fevereiro. Depois desse jogo aí, ficou de fora apenas 2 duelos, que foi os duelos com o Bangu e também com Boa Vista, por conta de uma lesão que ele sofreu no quadríceps, uma lesão muscular. E outra curiosidade, essa daí, rapaz, vou te falar, eu já falei, muita gente não valoriza o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno está em alta no Flamengo e o zagueiro Fabrício Bruno foi citado nessa segunda-feira como o terceiro zagueiro com mais minutos dentro do futebol mundial nos últimos 365 dias. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CIES Futebol. De acordo com esse levantamento aí do Instituto, Fabrício Bruno atuou por 5.622 minutos nesse período aí de um ano. À frente dele estão apenas Fidel Escobar, do Saprissa, da Costa Rica, e Gil dos Santos. Vale destacar que o último recém-contratado pelo Peixe
fez a maior parte de seus jogos com a camisa do Corinthians. Completa o top 5 divulgado pelo CIES o palmeirense Gustavo Gomes e o argentino Otamendi, do Benfica. Do quinteto, somente Gil não tem convocações para seleções dentro do período. Fabrício Bruno foi o último dos 5 a representar seu país. Lembrando que Fabrício Bruno foi contratado em 2022. De lá para cá, ele já fez 109 partidas com a camisa do Flamengo, marcando 5 gols durante esse período aí. Para finalizar, antes do assunto principal envolvendo a Guerra Fria aí entre dirigentes do Flamengo, em entrevista coletiva ao preparador físico do Flamengo, Fábio, ele revelou que a delegação chegará ao estádio Hernando Siles, que é o estádio que o Flamengo vai jogar contra o Bolívar na quarta-feira, perto do horário do jogo, e esclareceu o porquê disso. Abre aspas. A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, que será de quase 4.000 metros acima do nível do mar, na hora que você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Você não percebe que você começa a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito. É por isso que nós optamos por chegar próximo. Assim, a delegação do Flamengo viajará para a Bolívia na terça-feira, após o treino pela manhã no Ninho do Urubu, e depois eles viajam, e a delegação ficará hospedada em Santa Cruz de la Sierra, a 400 metros acima do nível do mar. Somente no dia do jogo será feita a viagem para La Paz, que é onde eles vão enfrentar a altitude de quase 4.000 metros. Abre aspas para o Fábio novamente. Isso não vai aumentar a performance. A performance da equipe já vai estar comprometida. O desafio é recuperar esses atletas e tentar, pelo menos, pelo próprio histórico desses atletas, saber quem sente mais ou menos atuando nessas altitudes, como é a La Paz a 3.600 metros. Tá aí. Agora vamos para o assunto principal desse vídeo, a Guerra Fria entre Marcos Braz e Cacau Cota. O que aconteceu? E como eu consegui apurar essa situação? Ontem teve um torcedor no Twitter, o Bruno De Laurentiis, acho que é assim que se pronuncia, ele questionou o calendário, como se o Palmeiras estivesse, entre aspas, tirando vantagem no calendário depois desse duelo entre Flamengo e Palmeiras, aqui questão de Libertadores, e questionou o Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas, ou seja, teoricamente, um homem responsável por ter uma relação com a CBF, por cobrar a CBF, a FERJ, enfim. E aí o Cacau Cota foi e respondeu. Ele respondeu o seguinte, eu vou ler para vocês para não ter nenhum dupla interpretação. Eu cumpro ordens, estou sempre pronto para trabalhar e defender nossa instituição que está acima de tudo e de todos. Hashtag entendedores entenderão. Eu entendi, ao ler isso aqui, digamos assim, uma crítica a alguém dentro do Flamengo. Uma indireta a alguém dentro do Flamengo. Eu fui apurar. E a apuração que eu tive foi, Cacau Cota, ele está impedido, digamos assim, de viajar com a delegação do Flamengo. Antes ele viajava com a delegação, jogo de Libertadores, por exemplo, jogo de Copa do Brasil, ele viajava. E também não pode mais entrar no vestiário nos dias dos jogos no Maracanã. Não está tendo mais essa possibilidade para Cacau Cota. Por quê? E quem falou isso? O Marcos Braz. Me disseram que o Marcos Braz foi quem solicitou isso ao presidente Rodolfo Landim, e o pedido foi acatado. Acatado porque outras pessoas do departamento de futebol conversaram com o Landim também e disseram, olha só, tá uma relação difícil entre Marcos Braz e Cacau Cota, eu acho melhor não ficar comparecendo no dia a dia ali, foi o que falaram para o Landim. E obviamente que esse seria o Cacau Cota, porque ele é diretor de Relações Externas e o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele tem que ter contato com o elenco. Até aí tudo bem. O ponto é o porquê disso está acontecendo. E o que me relataram que foi o seguinte, tem a ver com a questão do Cacau Cota querer ser vereador e não ter alinhado com o Marcos Braz, que já é vereador e vai disputar a eleição de novo, e com o Landim. O Cacau Cota não alinhou com ninguém. E me disseram o seguinte, o resultado foi que foi retirado de qualquer coisa ligada ao futebol. Inclusive a ida da CBF é por conta própria, porque hoje o Cacau Cota publicou nas redes sociais um vídeo lá na CBF. Ou seja, pelo que me relataram aqui, o Cacau Cota foi para a CBF por conta própria, não foi um pedido do Rodolfo Landim, porque de fato, quem está de frente agora nessa relação com essas instituições, CBF, FERJ, é o departamento de futebol. Leia-se Marcos Braz, Bruno Spindel
e o próprio Diogo Lemos, que é membro do Conselho de Futebol. E o que está acontecendo? Por que essa Guerra Fria pode atrapalhar o Flamengo? Por quê? O Cacau Cota foi lá na CBF hoje por conta própria e não conseguiu conversar com o Júlio Avelar, por exemplo, que é o dirigente da CBF. Não conversou. Só que o Departamento de Futebol do Flamengo tem uma outra maneira de lidar nessa relação com a CBF. E na visão do Departamento de Futebol, esse tipo de postura do Cacau Cota pode atrapalhar na relação do Flamengo com a CBF. E onde eu quero chegar? Por que está tendo essa Guerra Fria? Porque em nenhum momento o Cacau Cota alinhou com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landim essa candidatura dele a vereador do município do Rio de Janeiro. E de fato o Cacau Cota é candidato a vereador do município do Rio de Janeiro porque ele mesmo já divulgou isso nas redes sociais. E aí vocês podem me questionar, beleza, se Cacau Cota, diretor de Relações Externas, ele perdeu, entre aspas, essa função, por que ele continua tendo cargo? Porque ele é um importante aliado político para a eleição nessa temporada. Vocês não podem esquecer esse pequeno grande detalhe. É ano político no Flamengo. E por ser ano político no Flamengo, qualquer aliado é importante. Uma pessoa me mandou aqui. Vamos lá. Estou lendo exatamente o que a pessoa me mandou. As demandas do futebol com a CBF ou qualquer outra federação são tratadas diretamente com Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Gosto muito do Cacau, mas deu mole nessa construção de candidatura dele aí. E essa Guerra Fria dele com o Braz é o pior caminho para o Flamengo também. E por que eu estou lendo o que essa pessoa disse? Obviamente não vou mencionar o nome da fonte, porque essa pessoa não tem lado A nem lado B. O lado dessa pessoa aqui é o Flamengo. E na visão dele, essa Guerra Fria entre Marcos Braz e Cacau Cota vai atrapalhar o Flamengo e, na minha visão, também vai atrapalhar. Porque se o Cacau Cota foi lá, isso mostra que o Flamengo, teoricamente, está desorganizado. O Júlio Avelar, por exemplo, dirigente da CBF, vai pensar assim, beleza, Cacau Cota veio aqui, aí depois o Marcos Braz me liga, aí o Bruno Spindel me liga. Rodolfo Landim me liga. Não faz sentido isso. Isso só mostra o quê? O que muita gente gosta de dizer por aí. O pior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. É o bastidor do Flamengo. E em um momento importante na temporada, para que ter esse tipo de problema de relacionamento? Não vai ajudar em nada. Mas fica aí a informação para vocês. Algo que muita gente me pediu para apurar, eu apurei. Tá então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vimos aí a repercussão do empate do Flamengo com o Palmeiras, essa negociação com o Matheus Pereira. Vimos também aí a preparação do Flamengo para a partida da Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, o que o Tite vai preparar. A expectativa é que haja aí a força máxima, né? Vamos ver o que vai acontecer. Há um detalhe importante que tivemos nesta segunda-feira, na noite da segunda-feira, foi a notícia sobre o jogador Varela, que estaria com seu condicionamento físico comprometido e por isso talvez nem embarcaria para a partida na Bolívia. Vamos ver se isso vai acontecer. O Flamengo embarca no final dessa tarde. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês, tá bom? Grande abraço, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.